Feira do Livro de Sertãozinho inova com espaço digital para crianças. Acompanhe o trabalho de um jornalista durante evento esportivo. E veja também, Feira de Carros Antigos atrai amantes do automobilismo. E no estúdio, uma entrevista sobre o crescente número de animais abandonados em Ribeirão Preto. Está no ar o 30 Minutos, telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Barão de Mauá. A 11ª edição da Feira do Livro de Sertãozinho atraiu um grande público. Não somente pelo número de títulos expostos, mas pelo espaço digital que fez sucesso entre a criançada. Durante os primeiros dias de outubro, a cidade de Sertãozinho foi tomada pelos livros. Com o tema Educação, Cultura e Superação, o município foi palco da 11ª Feira do Livro. O evento aconteceu na Praça 21 de Abril, que fica na região central da cidade, e exibiu ao público presente, durante os 4 dias de feira, várias opções de cultura. Mas eu acho que o grande diferencial dessa feira é o formato dela, a concentração de todos os eventos aqui mesmo na praça e o uso da tecnologia aliado ao trabalho artesanal das escolas, né? Este ano, o patrono da Feira do Livro de Sertãozinho foi o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Segundo a organização, a escolha se deu pelo grande exemplo de superação que o astronauta deu ao mundo, com a sua ida à Lua. Bom, é um grande exemplo de superação, né? Se nós levarmos em consideração que a Terra tem quase 7 bilhões de habitantes e que desses 7 bilhões, apenas 400 e poucas pessoas conseguiram ir ao espaço, e entre essas pessoas estar um brasileiro, é um exemplo cabal de superação. Durante a feira, foi apresentado ao público o projeto de informática nas escolas. Esta parte, aliás, era a que mais despertava a atenção da criançada. Na feira, também podemos encontrar projetos inovadores que incentivam a leitura. A Geladeiroteca é um destes projetos. O nome vem da junção de geladeira com biblioteca e foi criado por Haroldo Beraldo, que é bibliotecário. Basicamente é uma geladeira cheia de livros, uma geladeira especial, customizada, que a gente colocou vários livros que a gente recebe por doação lá na biblioteca, disponibilizando eles aqui na feira para as pessoas pegarem de forma livre e gratuita. A advogada Michele Miranda gostou da iniciativa e aproveitou para pegar emprestados 2 livros, claro, para praticar o hábito de ler. E eu peguei livros que fazem parte da minha profissão, que vem só acrescentar na minha cultura. Relacionado ao direito, né? Relacionado ao direito, exatamente. E na Feira do Livro de Sertãozinho não são somente livros de autores consagrados da literatura brasileira e mundial que estão sendo expostos, mas também livros de alunos das escolas aqui de Sertãozinho da rede municipal, que aproveitaram o tema de superação, que é o tema da feira, para confeccionar os seus livros, como no caso do livro Vivenciando, um livro feito por alunos do 5º ano que conta histórias de vida. Já a Vitória e Beatriz participaram de outro projeto. No caso das 2 adolescentes, o trabalho era escrever um livro com a turma da sala sobre algo relacionado à superação que envolvessem seus animais de estimação. Cada uma, apesar da pouca idade, já tinha histórias para contar. Foi muito legal a gente falar pelos cachorros que a gente teve, pelo amor, por uma parte de amor que a gente teve na nossa história e a superação. Foi muito legal, todos os meus amigos participando do livro. Eu senti muito emocionada assim, de ter participado junto com eles. Foi uma coisa muito importante para todos nós falar sobre o nosso animal. Diversos autores famosos da literatura brasileira também participaram da feira, como no caso de Costa Sena, autor conhecido pela literatura de cordel. O Brasil é muito carente de leitores e essas atitudes que as secretarias de educação estão tomando, dessas pessoas que se dedicam vida e alma pelo avanço da leitura, faz com que nasçam novos leitores. Nascendo novos leitores, jornais vão ser consumidos em maior quantidade, livros vão ser vendidos em maior quantidade, isso é, o bem vai se ampliar cada vez mais. E quem participou do evento na venda dos livros elogiou a Feira de Sertãozinho, que apesar de pequena, rendeu bons lucros aos livreiros. Olha, realmente hoje a gente tem que trabalhar com preço, até porque a gente também concorre com a internet, porque a venda é maior, então a gente consegue repassar isso para o cliente.
As vendas estão boas? Tão boas, são excelentes. Fã de leitura há anos, Dona Cristina Bisson, de 56 anos, pegou gosto cedo pela arte de ler e não dá sinais de que vai abandonar este hábito. Ler é enxergar o mundo, é desvendar um monte de possibilidades, é caminhar por outros caminhos. A leitura, quando você é fisgado pela leitura, você nunca mais vai deixar de ler. Hoje não ler é viver na mais baixa dimensão, pois é a leitura na vida, a vida em evolução. Ver e não saber ler é o mesmo que viver à sombra da escuridão. Na leitura eu encontro asas, prazer, força para voar. Em qualquer cosmicidade eu faço o meu ser pousar. O livro é o meu transporte, a leitura o passaporte, direito de conquistar. E no próximo bloco, vamos descobrir por trás das câmeras como é feita a transmissão de uma partida de futebol. Não saia daí, a gente volta já. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só. Os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. Você que está acostumado a assistir uma transmissão esportiva, nem imagina o trabalho que dá para levar a informação até a sua casa. O repórter Leonardo José foi conferir de perto os bastidores de uma partida de futebol. Final de partida, Botafogo 1, Ituano 1. Eu agora estou aqui no banco de reservas, mas o 30 Minutos veio mostrar como são os bastidores de um jogo de futebol. Não importa se faz chuva ou sol, o repórter de rádio tem que chegar à partida pelo ouvinte e ficar atento em cada lance do jogo, para transmitir com detalhes as informações. O que a gente procura fazer aqui, o trabalho é, após o jogo, fazer uma análise da partida,
como foi a equipe, como foi a desenvoltura de cada jogador em campo e depois fazer um relatório para a gente divulgar no próximo dia do programa. E após o jogo, que é importante também que a gente entrevista o jogador, faz as gravações para soltar no programa semanal que a gente tem lá na Rádio Clube. Já o cinegrafista é aquele que registra as imagens da partida. Ele aproxima a cena para quem assiste em casa, dando a sensação que está ali mesmo no estádio. E para que todo o trabalho da imprensa funcione bem, existe o assessor. E olha, não é tarefa fácil não. A gente atende a imprensa, né? Traz as informações dos times, principalmente do Botafogo, que é o que eu faço assessoria. Faço também durante a partida o jogo ao vivo, através das redes sociais, Twitter e Facebook. A gente também tem um fotógrafo em campo que também nos traz as fotos dos jogos, do jogo depois. Após a partida, nós organizamos a entrevista coletiva do treinador e jogadores, caso necessário. Hoje, especificamente, nós vamos apresentar o novo técnico da equipe para o Campeonato Paulista do ano que vem. Hoje é um jogo mais tranquilo, aliás, eu acho que nos últimos 4 anos que eu estou aqui no Botafogo, hoje é o mais tranquilo que eu trabalhei. Um fato comum entre os jornalistas esportivos é que muitos sonhavam ser jogador de futebol e acabaram como comentaristas. Uma carreira frustrada de garoto que pensava em ser jogador de futebol e não saiu nem das categorias de base, né? Nem cheguei a disputar a categoria de base dos principais clubes de Ribeirão Preto, só no amadorzão mesmo. Depois, precocemente, tive que parar com isso por causa do problema no joelho. Mas o radinho, desde os 9 anos, inclusive um dos presentes aí de Natal que eu tive, Papai Noel, era rádio. Então eu sempre fui apaixonado, principalmente pelo rádio AM e futebol, sempre no futebol. Após toda a partida, tem sempre uma coletiva de imprensa. Hoje, temos a apresentação de um novo treinador. Vamos lá acompanhar? A coletiva de imprensa é o momento em que os jornalistas fazem perguntas aos jogadores e equipe técnica após a partida. E veja a seguir. Clube Faixa Branca tem um dos maiores acervos de carros antigos de Ribeirão. Com mais de 500 modelos, o local atrai os apaixonados por automobilismo. A gente volta já. Que é o nosso desafio dos cartunistas e dos chargistas, né? Transformar um negócio sério, de repente negativo, em humor. Porque o humor acaba gerando essa reflexão e essa crítica das pessoas. Já a charge trabalha mais com temas locais e jornalísticos, então uma charge sobre o Lula talvez não seja entendida na China. Uns tempos atrás, eu preferia até usar, quando eu ia tratar de algum assunto mais sério, eu usava as tiras de jornal. O jornal é um veículo que todo mundo lê, adulto, teoricamente é para adulto, né? Então ali que eu carregava um pouco alguma crítica social. Estava dentro de casa, foi chegar e desceu o bambu. Tivemos que apanhar hoje, mas isso é bom para agitar o sangue. essência do povo brasileiro é uma essência caipira, né? São Peltião Carreiro, pra mim, é roqueiro total. Pesadão, sabe assim, os bends dele, as pegadas, os vibratos. Burro que fugiu do laço. Você sente saudade daqueles carros antigos que não são vistos mais pelas ruas? Em Ribeirão Preto, um grupo de colecionadores se reúne toda semana para alimentar essa paixão.
Você sente saudade daquele carro antigo que hoje não é mais vendido? Em Ribeirão Preto, um grupo de colecionadores de clássicos se reúne toda semana para alimentar essa paixão. O Ford Del Rey 1988 é o xodó do seu Darcy. O aposentado conta que a paixão pelos carros começou ainda na infância e continua até hoje. Peguei o carro, comprei esse Del Rey, que eu tenho ele há 7 anos, e faço tudo quanto é viagem, encontro de carro antigo, com ele é a coisa que eu mais gosto nesse mundo. Carros que já foram do presente e hoje são do passado despertam a paixão de muitos colecionadores. Essa Studebaker 1952 é um exemplo do que os amantes são capazes de fazer por suas relíquias. O ex-dono da caminhonete, que estava há mais de 20 anos sem rodar, vendeu para este médico, um apaixonado pelo modelo. Tinha essa paixão há muito tempo, né? Na realidade foi uma história assim, o namoro começou desde 1979. Deu um pouco de trabalho, como toda restauração de veículos, né? Dá um pouco de trabalho, mas também dá muito prazer. O Karmann-Ghia 68 também é a paixão desse engenheiro agrônomo. Ele afirma que para manter essa relíquia é preciso conhecimento e paciência. Esse modelo é chamado Type 34 porque era o código de fábrica na época. O nosso Karmann-Ghia, que nós chamamos no Brasil de charutinho, era código 114. E este carro aqui foi lançado na época quando o Karmann-Ghia nosso, o charutinho, estava com vendas em declínio. Então a fábrica, para aproveitar o nome Karmann-Ghia, lançou esse modelo, cuja produção foi bem menos do que o nosso normal Karmann-Ghia. Não é de hoje que os apaixonados pelos clássicos do passado homenageiam os automóveis. Há 23 anos, o Clube Faixa Branca de Ribeirão Preto guarda um dos maiores acervos de carros antigos da cidade, com mais de 500 modelos, que vão desde carros até motos. O clube surgiu de uma reunião de amigos para expressar o amor por essas raridades e se reúne até hoje todas as quartas e sábados. E para essa turma jovem como vocês conhecerem o que nós temos feito nesses 23 anos. Nós temos esses automóveis, mas o intuito disso é que esses automóveis sempre sirvam para o social. Tá? Temos eles como gosto pessoal, né? Uma saudade de uma época, talvez de um pai, de um avô. E esses carros servem para arrecadar remédio, roupa. Nós já fizemos durante aí tantos anos aí festa para muita gente e arrecadamos muita coisa. Até campanha nacional doação de rim nós já fizemos. O número de animais abandonados em Ribeirão Preto tem aumentado a cada ano. Estimativas apontam que o número pode chegar a 100 mil. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui em nossos estúdios a presidente da ONG Focinhos S.A., Andréa Bombonato. Olá, Andréa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Andréa, quais seriam os motivos deste problema? O número de animais abandonados é devido à falta de campanhas de castração da prefeitura. Né? Tanto a falta de castração, que os animais, por exemplo, os cachorros, eles se reproduzem a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses são novos filhotes gerados e esses filhotes vão ter novos filhotes e o número só vai aumentando. Enquanto a prefeitura não fizer uma campanha de castração em massa para esses animais abandonados, o número só tende a crescer. Né? E o caso dos desfavelamentos também tem contribuído muito com o aumento desses animais nas ruas. Bom, André, com isso, as ONGs acabam tomando para si o dever que seria da prefeitura fazer? Exatamente, acaba sobrando tudo para as ONGs, né? Todo o trabalho que deveria ser responsabilidade da prefeitura, de castrar esses cachorros, de recolher os animais machucados, né? Tratar esses animais, acaba sendo acumulado por todas as ONGs. Ribeirão tem mais de 5 ONGs oficiais, mas ainda assim é muito pouco perto do que precisaria ser feito, né? As ONGs acabam fazendo um trabalho muito pequeno, relativamente, falando... As ONGs acabam fazendo um trabalho muito pequeno em relação ao total, né? São 100 mil animais abandonados, a estimativa. A gente não tem um censo animal da prefeitura, então esse número realmente é estimado. Mas ainda assim, o que as ONGs fazem, recolher 100, 150 animais, assim, que é o que as ONGs normalmente cuidam ao longo do ano, é muito pouco perto do que tem nas ruas mesmo. Então, é pouco. A prefeitura deveria realmente ter um trabalho mais forte em cima disso, mais pesado.
André, a gente sabe que tem locais que são mais críticos. Quais as atitudes da ONG voltada a esses locais determinados? A ONG, ela auxilia mais nesse processo de desfavelamento, que a Ribeirão, acho que foram mais de 14 núcleos que foram desfavelados. Então, a gente auxilia nesses locais que a população sai e abandona os seus animais, porque não pode levar, ou porque são muitos, ou porque a própria prefeitura orientou errado de que não poderia levar. Então, a gente vai e dá um suporte assim, para os animais que estão em situação mais crítica, não dá para levar todos, né? Então a gente dá um suporte, tem um cachorrinho aqui, uma mãezinha que deu cria, então esses casos mais críticos a gente consegue fazer alguma coisa, mas infelizmente a gente não tem uma campanha efetiva de ação para atuar nesses bairros. A gente está começando a programar, se planejar para a gente começar a fazer mutirão de castração nos bairros mais simples, mas a gente ainda está em processo porque é muito custoso, então a gente precisa de clínica parceira, a gente precisa de veterinário voluntário, a gente precisa que a prefeitura nos ajude com material, né, para anestesia, o fio para ponto, então os antibióticos, então realmente tem que ser muito bem planejado, mas agora, nesse momento, não existe uma campanha assim, efetiva para os bairros, entendeu? É uma coisa mais pontual mesmo, isso. Bom, Andréia, a maioria das pessoas que adotam um animal tem consciência da responsabilidade que é o ato? Existe muita devolução também ou não? Muitas pessoas têm a consciência, sim, mas muitos acabam adotando por impulso, principalmente quando é filhotinho, né? Adota o filhotinho bonitinho, fofinho, aí chega trabalho, em casa, né? Começa a chorar, começa a dar trabalho, começa a estragar tudo, né? Comer tapete, estragar cortina, arranhar sofá. Então as pessoas acabam não tendo essa consciência do que é ter um animal. Então muita gente devolve, muita gente. Então o que deveria ser feito é uma campanha de conscientização, o que é o processo de adoção, quais são as responsabilidades, o que envolve adotar um animal. Eu vou ser o dono, eu vou ser o responsável por aquela vida. Então não é simplesmente pegar e devolver se eu não gostei. É uma vida, é como se fosse um membro da família. Então tem que ser responsável a adoção mesmo, tem que ser um ato consciente. André, e quem está em casa consegue adotar por onde? Por onde é mais fácil o nosso telespectador conseguir adotar um cãozinho? As pessoas podem entrar em contato diretamente com a ONG, tanto por e-mail quanto pelo Facebook. Ou então a gente divulga as campanhas que a gente faz, as feirinhas de adoção. Toda feirinha de adoção a gente divulga na página, então as pessoas podem acompanhar, ir diretamente na feirinha, ver, escolher o cachorro, escolher o gatinho, ou então entrar no Facebook da ONG, que vai ter as fotos, vai ter os animais para adoção, de cachorro, de gato, para poder adotar, lá elas podem escolher, e aí a gente não precisa esperar a próxima feirinha para adotar. Essa adoção pode ser feita em outro período. A gente combina, encontra a pessoa, leva o cachorro, gostei do cachorro, então tá bom, a gente faz. Mas a entrevista, ela é um processo. Então não é simplesmente quero adotar o animal. Eu vou avaliar a pessoa, eu vou entrevistar a pessoa. Se a pessoa for realmente apta a adotar, se eu achar que ela realmente vai cuidar do cachorro ou do gatinho, aí sim a gente assina um termo de responsabilidade de adoção, quer dizer que é um processo, não é simplesmente toca o cachorro, né? Então tem que ser realmente bem pensado, a gente, tanto da parte do adotante quanto da nossa parte, é muito bem planejado, é muito bem pensado, é uma atitude que tem que ser realmente responsável. E qual que é o Facebook da ONG? O Facebook é facebook.com/focinhos.sa. Lá vai ter todas as fotos, até para apadrinhamento, quem quiser ajudar a ONG, tudo vai estar explicadinho no Face, as feirinhas que a gente postar vai estar tudo no Face. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, gostaria de agradecer a você, Andréia, pela presença aqui no 30 Minutos. Eu que agradeço, muito obrigada. E o programa 30 Minutos de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.